Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui no nosso Café Vascaíno, o Super Coffee diário da informação. Hora de trazer as notícias do nosso clube de coração. Celebrar a classificação para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco encara o Palmeiras. Falar da decisão que começa amanhã, a Copa do Brasil. Desfalques dos dois lados. Vamos falar também sobre negociações, tudo isso e muito mais agora. Então, dedo no like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante, ajuda demais o nosso canal. Comenta a tua expectativa para amanhã, para o jogo da Copa do Brasil. Compartilhe o nosso conteúdo, manda para os seus amigos, dispara para geral e se inscreve no nosso canal. Falta bem pouquinho para nós alcançarmos 242 mil amigos. Menos de 50 novos integrantes do nosso canal. Bom, de imediato parabenizando o time comandado pelo Matheus Coroppos, que classificou nos pênaltis, fez o placar que precisava no tempo normal, brilhou a estrela do goleiro Felipe Gabriel nos pênaltis, e o Vasco avançou, 2-0 e depois nos pênaltis 5-4 e está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Aliás, os dois times que melhor performaram durante toda a competição. Foram disputando a liderança, ora era um, ora era outro, enfim. E o Vasco chega para fazer a final com o Palmeiras. A CBF vai divulgar as datas, primeiro jogo no Rio, segundo em São Paulo. É para o torcedor comparecer em grande número a São Januário, empurrar o nosso time, porque essa molecada merece mesmo. Aliás, o nosso DNA está aí. Alô, Pedro Emanuel, você que gosta de observar os garotos em campo, em ação, aí tem valores muito interessantes para que você observe. Por exemplo, o Bruno Lopes já está treinando em cima, ele é desse time. Esse é um dos ativos que o Vasco tem que utilizar já numa sequência de temporada. E já agora, não é esperar muito tempo não, já agora, botar para jogo. Tem garotos interessantes ali, o Avelar é muito bom lateral esquerdo, o Zuccarello, Juninho, Andrei Fernandes, estou dando alguns exemplos de ativos que o Vasco tem, de qualidade. Não adianta depois vender sem usar. A venda é necessária, vai acontecer, mas vamos usar os nossos ativos, vamos observá-los em campo. Aliás, todos os clubes têm essa mania, E o Vasco não é diferente, Essa obrigação, digamos assim, de ter que vender os seus atletas. Porém, usá-los é fundamental. E uma outra coisa que eu sempre debato e falo aqui com vocês. Trazer um reforço, se você tem em casa do mesmo nível, não faz o menor sentido. E se você tem no Sub-20, por que você vai trazer? Agora não, Fábio, o Vasco vai trazer o Santiago Sousa. Já vou entrar nessa negociação, que prossegue. Ontem rolou mais um encontro, o Racing não está abrindo mão de 50% dos valores à vista, o Vasco fez uma proposta menor, está subindo o valor. Notícia que eu trouxe aqui no Café Vascaíno já há alguns dias com exclusividade. O Marcos Lamaque e o senhor José Roberto Lamaque são os avalistas da negociação, então não tem nenhuma novidade. Pintou dinheiro, fulano falou... Cara, isso aqui você já soube, há quanto tempo, Vou deixar inclusive aqui o card para você observar aqui em cima, se você não assistiu esse vídeo já tem alguns dias. Se não viu, está perdendo as notícias aqui do Vascão da Gama. Mas assim, é uma negociação que demanda tempo. Lá no nosso grupo VIP, nosso grupo do WhatsApp VIP, que é uma comunidade bacana demais, que a galera participa, interage, propõe temas para o nosso café. Ontem, por exemplo, o Luiz Carlos Durão, o Aníbal Souza, o Jader Souza, o Lucas... o João Oliveira, estava vendo a galera lá, o Eduardo Oliani, o Rafa Oliani, a galera toda participando, Rogério Carvalho, Eric Fernandes, enfim, todo mundo debatendo no nosso grupo VIP, está inclusive aqui o e-mail para você tirar dúvida e participar, sobre exatamente essa questão. O Vasco demora muito tempo, por que demora tanto? Gente, a demora se dá pela ausência do dinheiro grande nesse momento, mas principalmente por todo o trâmite que tem que ocorrer. O Vasco não pode chegar lá e comprar um jogador, ele tem que comunicar na recuperação judicial ao administrador judicial. Tem que ter autorização para ter esse aporte para fazer uma contratação. Então não é assim, chego lá e compro. Então demanda tempo. Claro que nós, torcedores, queremos para ontem, precisamos para ontem. O Sousa já está fora.
fechando essa negociação na fase oitavas de final da Copa do Brasil e, infelizmente, cairia como uma luva nesse time, principalmente porque o Thiago Mendes está suspenso do jogo de amanhã. Mas, cara, não tem jeito, tem que cumprir o trâmite, por mais que nós tenhamos um tempo diferente. Talvez em 2027, com tudo já resolvido, né, com o investidor já de posse da propriedade da SAF de 90%, tenhamos mais celeridade, mais rapidez nas negociações. Mas hoje é a nossa realidade e temos que encará-la. Bom, vamos falar de Copa do Brasil, né? Amanhã tem jogo importantíssimo no Maracanã, 5h30 da tarde. Claro que nós vamos transmitir. Thiago está suspenso, o Barros está de volta à equipe. Do lado de lá, muitos desfalques. Thiago Silva, Freitas, Midjan, James, ou seja, a zaga dos caras está arrebentada. O Vasco tem que aproveitar que o Zubeldia está cheio de problemas para escalar essa zaga do Fluminense. São 2 jogos, amanhã e quarta-feira. Quem avançar para as quartas de final vai faturar 4 milhões de reais, 3 já pela participação nessa fase, 4 para participar das quartas de final. Datas: final do mês de agosto, último meio de semana e o primeiro meio de semana de setembro. Ou seja, o Vasco vai ter um calendário apertado, se Deus quiser. Eu quero que tenha um calendário apertado mesmo, porque joga amanhã, joga quarta com o Fluminense. Nós vamos avançar, eu confio, quero ler a sua opinião aqui. Eu confio que nós vamos avançar, jogando bem, jogando mal, mas a nossa camisa vai pesar. E aí o tal do espírito, né, o espírito lá do Andrés Gomes, esse tem que pesar, esse tem que jogar a nosso favor. Mas vamos lá. Depois nós temos o Bahia fora de casa, dia 9. Dia 12 começa a decisão da fase oitavas de final da Sul-Americana, com o Olímpia, aqui no Rio. Dia 16 a gente recebe o Santos. 19 sai para jogar com o Olímpia, fora de casa, decide a vaga. Vamos classificar também. E aí, quem sabe, já nesse jogo, tenhamos o Santiago Sousa, que deve se despedir amanhã do Racing, se tudo correr como está esperando a diretoria do Vasco. E houver a negociação desfecho já no dia de hoje. Ah, mas abriu negociação com fulano, com ciclano. O foco é o Santiago Sousa. Dia 22 tem um jogo com Palmeiras fora de casa. 22 não, perdão, 23. Acho que é 23, é um sábado, é um domingo, perdão. O jogo com Palmeiras. Aí 26 ou 27, vai depender do desmembramento, fase quartas de final da Copa do Brasil. Depois pega o Cruzeiro e faz o jogo da volta. É isso aí. Esse tem que ser o calendário do Vasco, torcedor. Calendário apertado de muitos jogos, de muitas decisões, e avançando, e avançando. E, paralelamente, no Campeonato Brasileiro, subindo, subindo, subindo. Tem que ser assim, não pode ser diferente. Bom, Fábio, as negociações vão parar ou não? Não, não vão parar. Há focos. Deossa, Sousa são os 2 focos principais do meio-campo. Aliás, o tripé Sousa, Deossa e Thiago Mendes é o tripé aprovado e idealizado pela comissão técnica junto à diretoria do Vasco. Atacantes, 2 e um zagueiro. São os 5 jogadores que o Vasco vai atacar nessa janela. Pô, mas tá difícil. Sem dinheiro ou com pouco dinheiro, ainda com uma recuperação judicial nas costas, tem que ter responsabilidade, torcedor. Eu entendo a nossa urgência, eu entendo a nossa apreensão, a nossa aflição, porque todos nós estamos assim. Não há mais ou menos vascaínos. Todo torcedor está na aflição. Mas se você olhar para o lado, quem está contratando, mas contratando bem, porque eu já vi gente falar, o Vitória contratou, beleza. Todos que eles foram contratados, o Wallace, o Pochettino, os caras tudo no banco de reservas. Então, peraí. Vamos cobrar, mas cobrar que cheguem titulares. Composição de elenco, mais jogador para banco, eu não aguento. E nem você, torcedor. Até porque o nosso time já tem jogadores do banco de reservas como titulares. Vamos apoiar? O que você decide fazer? Eu decidi apoiar. Vou cobrar, mas eu decidi apoiar. Incentivar. Torcer para dar certo. Eu não quero ter razão. Mas eu quero ser feliz. E tomara que as negociações tenham um desfecho positivo o quanto antes. Para fechar com você, conto muito com o seu voto, está aqui na descrição. Subimos, já estamos no top 10.
Porém, ontem já vi que 12 estão classificados para a reta final, e são 20. Então a gente tem que entrar agora no top 8. Conto muito com o seu voto no Prêmio Best. Ajuda, influenciador de esporte. Você gosta do meu trabalho? Vota lá diariamente. Corrida está entrando na reta final. A gente tem que dar aquele sprint, tem que ser veloz, estilo Euler. Boa, vou pegar logo um cara de altíssimo nível. Conto com o seu voto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Vamos juntos no nosso Super Coffee Diário da Informação, sempre aqui de segunda a sexta-feira, o Café Vascaíno. E amanhã, claro, tem a nossa transmissão. Forte abraço, uma excelente sexta-feira. Claro que eu volto ao longo do dia, pintando notícia nova. O pai tá aqui com muita novidade. Tchau, tchau.